Olá, colegas farmacêuticos, bem-vindos ao meu pequeno curso, um cursinho, sobre prescrição digital em medicamentos controlados. É um curso bem básico que vem para tentar responder algumas das perguntas que têm surgido no meio farmacêutico, pelo que eu tenho acompanhado, sobre essa nova modalidade de prescrição, a prescrição farmacêutica e a assinatura digital. Ok? Meu nome é Cícero de Oliveira, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje em dia trabalho no Rio Grande do Sul. E no meu dia a dia tenho percebido que essa é uma questão que tem trazido bastante dúvida para os profissionais de forma geral. Tenho tentado responder algumas perguntas dentro dos grupos que eu participo, mas ainda assim me parece ser uma dúvida generalizada. Eu gostaria de deixar um disclaimer que boa parte dos exemplos que eu vou dar aqui são de coisas relacionadas ao Rio Grande do Sul. Não quer dizer que isso não sirva para você em outras regiões ou outros estados, tá? Muito pelo contrário, a legislação ela é nacional. A diferença vai ser como um sistema ou outro pode acabar se comportando. Tem um exemplo ali sobre validação, ele vai ser feito dentro do site do Cremers, por exemplo, que ele é um site gratuito, tanto para médicos quanto para nós farmacêuticos fazermos a validação. Mas ainda assim existem outros sistemas que podem ser usados. Cabe a você então explorar esses sistemas para poder saber como é que ele vai funcionar, certo? Essa apresentação, esse mini cursinho, ele foi dividido em basicamente 4 tópicos. A parte de legislação, o que a Anvisa diz e como é que funciona. O que não é uma prescrição digital e apresentar alguns exemplos para vocês sobre o que não são justamente prescrições digitais. A Anvisa até cita sobre prescrição digitalizada, eu vou dar alguns exemplos sobre o que é. O que é efetivamente uma prescrição digital, e eu vou dar um exemplo de validação dentro do site do Cremers. Dentro da legislação, tá? A Anvisa primeiro diz que receituários emitidos digitalmente com uma assinatura digital válida certificada pelo ICP Brasil, que é o Instituto de Chaves Públicas Brasileiro. O que isso significa? Pra gente é só saber se está válido ou não. Na verdade, isso é uma questão muito mais importante para o médico que pretende fazer essa modalidade de prescrição digital, ok? Para a gente, no máximo, vai servir para validar. Os sistemas já estão usando, já dizem para a gente se a receita era validada ou não, certo? A Anvisa diz também que o documento ele deve nascer e se manter de forma digital, sendo usado impresso apenas para verificação desse formato digital. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona um pouco mais para frente. Mas é importante relembrar que essa prescrição ela vai ser usada para poder fazer escrituração na CNGPC. Então é bom se manter... É bom não, na verdade é recomendado, totalmente recomendado você manter uma cópia dela guardada com você, tanto digitalmente quanto fisicamente, para caso de uma inspeção dos órgãos competentes, a Vigilância Sanitária, o CRF, caso eles queiram ver, ok? Tem que lembrar que a prescrição ela tem que atender todos os requisitos relacionados à portaria 344 e a portaria 6 de 1999. Essa portaria 6 ela é totalmente ligada com a portaria 344 e a RDC 22 de 2014. Não são todos os medicamentos que podem ser prescritos por via digital, apenas alguns. A citar são os medicamentos da lista C1, da lista C5, os adendos das listas A1, A2 e B1 que podem ser prescritos em receita branca de 2 vias. Na verdade, que devem ser prescritos em receita branca de 2 vias. Tá? Um exemplo disso é o Tramadol. Ele faz parte da lista A, mas ele é prescrito em receita branca, então por causa disso ele pode ser prescrito por via digital. Citalopram pode? Pode. Clonazepam pode? Não. Então tem que se tomar esse cuidado, certo? Aqui são 2 exemplos do que não é uma prescrição digital, na verdade é uma prescrição digitalizada. No primeiro exemplo, aqui a gente tem o Italac de 70mg, que a receita foi simplesmente escaneada. Como a gente pode perceber, ela foi escaneada. Eu suprimi a anotação, a assinatura do médico CRM por uma questão de privacidade, assim como o nome do paciente, mas o básico da receita está todo ali, ok?
Já do lado, a gente consegue ver uma receita de Tobradex ou Maxiflox, o médico deu essa opção de escolha, na qual ela assinou, ela fez uma assinatura que foi digitalizada, mas a receita em si ela não é digital porque ela não pode ser verificada pelo Instituto de Chaves Brasileira. Tá? Ela é válida como receita digital? Não. Você pode dispensar com essa receita? Não, não pode, com nenhuma das duas. Ah, mas ela foi feita no computador e tem a assinatura do médico. Pois é, ela tem a assinatura do médico, mas nada garante que essa assinatura realmente é do médico. Tá? Vamos lembrar que a gente só pode ter certeza quando essa chave, essa assinatura digital do médico, ela é certificada pelo ICP Brasil. Já como é que funciona uma prescrição digital? Aqui a gente tem uma prescrição feita pelo Cremers, aqui do Rio Grande do Sul. Vou mostrar um pouquinho da anatomia dela, tá? Ela vai vir como se fosse um receituário normal, impresso, com a diferença de que ela vem com essa parte aqui de baixo, que faz toda a diferença. Essa parte de baixo diz, além do nome do médico e do CRM dele, vai dizer também que o receituário emitido no dia tal, na hora tal, pelo médico tal e CRM tal, para o paciente. Esse dado do paciente tem que condizer com o nome lá de cima do paciente, o CPF dele e o e-mail, certo? E tem essa parte, a sua autenticidade poderá ser confirmada pela página do Cremers, na internet pelo endereço. Tem esse endereço grande aqui, na frente tem o código suprimido, ou diretamente no dispositivo móvel pelo QR Code. No caso, o QR Code ele funciona como um direcionador e muitas das vezes ele vai te levar direto para a página. Não apenas te levar direto, mas ele já vai autenticar a receita. Então é muito menos trabalho. Você pode usar esse QR Code dentro de celulares Android ou iOS. As versões mais novas do Android já têm o reconhecimento. Caso o teu telefone seja um pouquinho mais antigo e não tenha isso nativo, é só você baixar o aplicativo. iOS, se eu não me engano, de 2010, 2012 para cá, todos têm. Ok? Lembrando também que no caso desse do Cremers, pode ser que outras receitas não tenham, diz que esse documento foi emitido e assinado eletronicamente pelo médico, no espaço médico do Cremers, no dia tal e hora tal. Todos esses dados têm que bater com o que a gente já tem ali em outros pontos da receita. E como é que funciona, por exemplo, uma receita digital de outros sistemas? Aqui é de uma outra clínica, de um outro paciente. É uma receita de um tetralizal que foi emitido digitalmente. Ele tem o QR Code ali em cima, como a gente consegue ver. Desse QR Code, a gente, ao ser escaneado ou digitado pela página e feita a verificação, ele vai te levar a um ponto que esse exemplo foi interessante. A receita, ela estava toda certa, porém ela não tinha assinatura digital porque o médico ainda não tem o certificado, tá? Nesse caso, a receita é válida? Não, não é válida, infelizmente, tá? É de se levar para o médico, voltar para o médico, ligar para ele ou pedir para o paciente voltar e falar, olha, a receita não está sendo, eu não estou conseguindo fazer a compra, tá? Pode vir a ser que alguma vigilância sanitária dê algum período de adaptação, mas via de regra, não existe isso. Então a receita que não tem uma assinatura digital válida, ela simplesmente não é válida. Ok? Vou passar para vocês agora um outro vídeo que eu vi, que é relacionado justamente à forma como é feita essa validação, e logo ali eu termino só a apresentação, amigos. Então, colegas, sobre a questão da validação do documento dentro de algum sistema, eu vou dar como exemplo aqui para vocês como é que funciona a validação dentro do sistema do Cremers. O Cremers é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que em acordo com o Conselho Regional de Farmácia, numa parceria, desenvolveram um sistema tanto para confecção de uma receita digital, tanto quanto para validação dela posterior, inclusive com as anotações relacionadas à dispensação do que foi feito. É um sistema bem interessante. Caso você seja de fora do Rio Grande do Sul, verifica se na tua região já tem algum projeto desse sentido. Me parece que o Conselho Federal de Medicina se interessou e estava para expandir isso para algumas outras áreas. Pode ser que demore um pouco, mas a ideia é que isso aconteça em algum momento, tá?
Então vamos lá. A gente está aqui no site do Cremers, que lembrando que cada sistema vai trazer um link dentro da própria receita, na qual você vai ter que acessar, ou pelo QR Code ele já te direciona direto. Às vezes ele te direciona tão direto a ponto de já validar a receita automaticamente. Isso é bem interessante, tá? Então vamos lá. A gente vai vir até essa parte aqui relacionada à validação de certidões. Quando a gente clica nela, é redirecionado para essa página, onde tem o link para validar atestados e receitas. Ao entrar aqui, por exemplo, a gente começa a validação, coloca em prescrições. Você vai digitar o código relacionado à prescrição na qual você está querendo validar. Coloca validar e ele vai te dar todas as informações relacionadas àquela prescrição. O nome do paciente, o CPF dele, o RG, o e-mail cadastrado, o endereço. Tudo isso vai estar tanto na versão impressa ou versão digital que foi levada para você, e aqui também tem um resumo dessas informações. A prescrição em si com o medicamento que o paciente faz uso, e caso seja a primeira dispensação, não vai ter nenhuma anotação de dispensação, sinal de que você pode dispensar normalmente. Caso já tenha essa dispensação, uma coisa importante, não se dispensa novamente. O paciente tem que voltar no médico e pedir uma receita nova, ou entrar em contato com o médico para pedir uma receita nova, tá? Como pode se ver aqui, essa receita já foi dispensada por mim. Peguei um código dentro de uma das receitas que eu atendi. Mas caso não tenha, seja a primeira vez, você vai vir em adicionar anotação de dispensação. Aqui você vai colocar todos os dados referentes ao medicamento que você dispensou, a quantidade, a dosagem, a caixa vem com quantos? A caixa vem com 10, a caixa vem com 8. A cefalixina, por exemplo, que existe apresentação com 10 e com 8. Então, é 28 comprimidos, então 2 caixas de cefalixina de 500 com 10, mais uma caixa de cefalixina de 500 com 8, certo? Caso o sistema não exija um cadastro prévio, você vai digitar todos os dados relacionados a que o sistema pede. Então, assim, no caso aqui o do Cremers, o CNPJ da farmácia, o nome da farmácia. Existe uma dúvida se é o nome fantasia ou a razão social. Eu prefiro usar a razão social porque ela é única. O nome fantasia pode dar uma interpretação um pouco errônea, tá? O nome do farmacêutico, a unidade federativa da qual ele faz parte e o número de registro dele. Feito isso, você vem em salvar. Quando você colocar em salvar, ele vai voltar para aquela tela anterior, atualizando os dados com a tua dispensação. Inclusive com a data que foi feita, com a hora que foi feita, ok? Coloque em atualizar e visualizar. Feito isso, a receita já está dispensada, você pode terminar a sua dispensação ou a sua venda normalmente, ok? Então, na forma de validação, é isso que acontece. Tá? É dessa forma que vai acontecer. Eu testei uns 2 sistemas diferentes até agora. Eu testei esse do Cremers, mais um que é de uma empresa particular. E a única diferença que teve é que essa outra empresa ela exige um pré-cadastro, mas também depois que você está cadastrado, quando você entra, ele já coloca esses dados todos de quem fez a dispensação e tal. Então ele facilita por um lado, mas dificulta porque você tem que se cadastrar. Aqui na minha cidade eu estou recebendo 5 diferentes receitas de 5 sistemas. Eu tenho que criar o cadastro nos 5? Sim, você tem. Não tem muito como fugir disso. Os que exigirem para cadastro você vai ter que criar. Mas eu não gosto, então infelizmente você vai perder aquela receita, ok? Muito obrigado, gente. Essa é só um tutorial bem básico para poder mostrar para vocês como é que funciona a validação. Pode ser que mude de estado para estado, de sistema para sistema, mas de forma geral e genérica é assim que se faz, tá? Um abraço a todos. Então, relembrando alguns passos, tá? Basicamente tudo que tinha que ser dito já foi dito até aqui, mas é bom relembrar algumas coisas que são bastante importantes. Primeiro, ao receber a prescrição digital, seja impressa ou em PDF, verificar se ela se ela é válida, tá? Tanto pelos requisitos das portarias 344, a portaria 6 e a RDC 22.
Verificar se o medicamento que está constando na receita ele é um medicamento que pode ser prescrito por via digital. Lembrando que é os medicamentos da lista C1, C5, adentro da lista A1, A2 e B1. Não coloquei aqui, mas também pode ser prescrito antibióticos, certo? Ele permite a receita digital permite que antibióticos sejam feitos. A possibilidade de assinatura digital com certificação FCP Brasil não se aplica a outros receituários eletrônicos de medicamentos controlados, como os talonários de notificação de receita A, os talonários de talidomida, notificação de receita B e B2 e os retinoides de uso sistêmico. Esses são talonários que são emitidos ou liberados pela vigilância sanitária local e o médico ele vai ter que continuar fazendo uma forma de entregar essa prescrição para o paciente. Vamos relembrar que o ideal é reescanear o QR Code presente na receita. Caso você não possa escanear, pode fazer pelo desktop, digitando-se aquele código e verificar se a receita ela está válida ou se ela já foi dispensada anteriormente. Caso seja a primeira dispensação, você continua com sua dispensação ou com sua venda normalmente. Tá? Caso a receita tenha sido feita parcialmente, a dispensação, infelizmente o cliente perdeu a receita, ele vai ter que conseguir uma receita nova. Tá? Só existe uma exceção para dispensação fracionada, que é para SUS, pois o SUS ele tem algumas regras que são específicas deles. Então, se você é de farmácia comunitária ou farmácia comercial, tem gente que prefere chamar ou de um modo ou de outro, lembre-se que, infelizmente, dispensou uma vez, perdeu a receita. Tá? E sempre salvar após a anotação. Uma coisa que é bem importante, não foi dito anteriormente, mas vale relembrar, é que a partir do momento que você recebeu uma receita digital, já faz a anotação dela no momento e não deixa o paciente sair da sua farmácia sem ter feito a anotação. Isso é importante porque, infelizmente, dentro dos grupos que eu participo, uma colega disse que já teve um senhor espertinho, que ele pegou a receita, imprimiu 2 cópias, uma ele foi numa farmácia, fez a compra e tentou ir na outra comprar de novo. Tá? Como pré-impressão não tem quantidade, a pessoa pode tentar fazer isso. Se você fez a venda e não fez a anotação e o paciente tentou comprou o medicamento em outra unidade, outra farmácia, e o farmacêutico daquela outra unidade fez a anotação anteriormente, você está errado e infelizmente você pode sofrer todas as sanções relacionadas a ter vendido o medicamento com a receita inválida ou uma receita falsificada. Tá? É ruim dizer isso? Eu não faço anotação no dia. Pois é, faça. Ok? Algumas dúvidas relacionadas ao conteúdo. Eu vou deixar aqui 3 pontos que eu acho essenciais de se buscar orientação. Tá? Primeiro de tudo, avisa local. Tem muito farmacêutico que tem medo da vigilância sanitária local, mas na minha visão ela é uma grande aliada, porque ela vai te dar o embasamento sobre o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Todos os locais que eu trabalhei, eu tentei ter uma boa relação com a minha Visa local, porque de vez em quando surgiu alguma dúvida, e felizmente eu consegui ter uma boa relação com todas elas. Tá? O CRF do seu estado. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles são muito ágeis em responder certas dúvidas. Teve dúvida minha que em menos de 24 horas já estava respondida. Vale muito a pena entrar em contato com eles quando você tem uma dúvida relacionada a alguma legislação, algum ponto específico que gera dúvida, ok? Num caso mais extremo, você pode entrar em contato com a Anvisa, eu deixo até o link aqui no site. A Anvisa ela tem um pequeno porém, como provavelmente o número de solicitações para eles é muito grande e não deve ter tanta gente para atender, às vezes uma solicitação demora de 1 semana, 10 dias. Já tive 2 respondidas por eles, de dúvidas que eram, a dizer, meio cascudas, mas que eles me responderam com bastante solicitude. Tá? Vale bastante a pena pesquisar e entrar em contato com esses órgãos caso vocês precisem. Eu vou deixar aqui os links dos materiais abordados. Vale deixar ressaltado que essa apresentação ela vai estar salva para vocês baixarem, caso vocês queiram acompanhar ou tirar alguma dúvida. Todos os links usados do material estão aqui. É importante ler e reler algumas delas, ok? Gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos e
Até a próxima.